Boa noite, professor Felipe. Somos o grupo 2 da disciplina de empreendedorismo e hoje vamos falar da definição do que é segmento de clientes. Nosso grupo é esse aí que está no slide e os membros que vão apresentar vão ser Bruno, que sou eu, Ítalo, Vitor e Milena. Eu irei começar agora introduzindo, definindo o que é segmento de clientes. Bom, para definir o que é segmento de clientes, a primeira coisa que temos que pensar que essa definição é essencial para o empreendimento. Portanto, a partir do momento que a empresa ou negócio entende qual o seu público-alvo, ela poderá construir um vínculo de muitos benefícios. E seria isso que significa definir uma segmentação de clientes. Assim, com esse relacionamento estabelecido, que é a segmentação, o cliente recompensará a empresa e a empresa recompensará o cliente, pois a gente vai ter uma relação boa entre a empresa e o cliente. Todo esse paradigma do empreendimento para chegar em uma coisa maior, que é o plano de negócio, modelo de negócio, que define a empresa, tanto na parte financeira, de produtos, enfim. É uma parte que é muito importante para a empresa. Assim, quando essa sistemática é bem definida em cima de uma segmentação de clientes, de um cliente específico, ou de vários, isso leva diretamente à melhora nas finanças, entregas, produção de produtos e entre outras coisas, fazendo com que a empresa cresça. Com isso, vale salientar que essa etapa de segmentação de clientes é o pilar do modelo que estamos falando agora, que é do modelo do quadro do modelo de negócios. Pois não há negócio sem cliente para consumir serviço ou produto oferecido. E por isso é necessário a atenção em conjunto com o dinamismo para que essa estratégia de segmentação de clientes seja eficiente. Agora que eu terminei de introduzir o que é segmentação de clientes, vamos começar a falar sobre os tipos de segmento de clientes. Esse aqui tem uns 5 e, além desses 5, podemos ter outros, mas vamos salientar esses que, no momento, são mais importantes agora para falar. O primeiro vai ser mercado de massa. Em relação ao mercado de massa, temos que é um tipo de segmentação de clientes mais simples, pois ele não se dá o trabalho, digamos assim, de dividir os clientes. Ele atende a questão mais abrangente, de um jeito mais generalista, digamos assim. Ele atende o mercado em um raio maior, sabe? Toda a massa, como o nome do segmento diz. E as empresas geralmente que atendem a esse tipo, que empregam esse segmento de clientes no seu plano de negócio, são empresas de eletrodomésticos, eletrônicos em si, pois elas produzem um produto e elas não têm um cliente específico para atingir. Um notebook pode servir tanto para uma pessoa que quer trabalhar, por exemplo, em um escritório, a uma pessoa que quer trabalhar como professor, dando aulas com um notebook. Atende vários ramos, até mesmo para fins recreativos dos clientes. Por isso que esse mercado de massa é o tipo de segmento de clientes das questões eletrônicas e eletrodomésticas. Próximo. Boa noite, meu nome é Victor Gabriel. Eu vou falar um pouco sobre nicho de mercado. Primeiro, a gente sabe que para uma empresa existir, ela tem que ter uma proposta de valor, ou seja, um produto. E que o sucesso daquela empresa é totalmente proporcional ao quantitativo de clientes que consomem aquela proposta. Alguns estudiosos dizem que o cliente é o coração do modelo de negócios. Então, esse modelo de negócio percebeu que era necessário segmentar os clientes. O primeiro segmento que o Bruno falou foi sobre o mercado de massa, que trata de algo mais geral. O nicho de mercado, que é o meu tema, ele trata de uma gama mais reduzida de clientes, onde os mesmos têm necessidades específicas que o mercado não consegue suprir. O resultado desse nicho é um produto mais especializado, sob medida, onde aquelas características irão conseguir suprir os clientes. Uma das vantagens é que, com pouco investimento,
as empresas têm mais probabilidade de atingir um público realmente interessado. Consequentemente, a empresa vai ter mais chances de sucesso recomendados para empresas iniciantes que não possuem muito capital inicial. Por quê? Porque como a empresa vai investir em um produto que é mais específico, ela vai gastar menos e vai ter mais chances de atender aquele segmento de mercado, que é mais específico. Uma desvantagem é que ela vai se limitar a um público específico, resultando em uma pequena fatia de mercado. Ou seja, por ela atender um pequeno público, consequentemente, caso aquele público não consiga atender o produto, consequentemente a empresa não vai ter sucesso naquilo. E um exemplo que o segmento de mercado tem é a moda plus size, onde é um segmento específico de roupas que atendem aos modelos plus, e o segmento de carros específicos, exemplo, a Ferrari e a Bentley. Uma curiosidade é que a Bentley leva os clientes na própria fábrica para escolher o painel, o tamanho do pneu, a cor, o tipo de madeira, é realmente muito específico e o produto é altamente especializado. Também vale salientar que a gente encontra um grupo, e dentro desse grupo tem um grupo menor. Exemplo, não exemplo de plus size, tem um grupo da moda. E dentro do grupo da moda tem um grupo da plus size. Outro exemplo, no de carros. Dentro do de carros tem o de carros esportivos. Pode passar. Boa noite, me chamo Milena e vou falar sobre mercado segmentado. Segmentação do mercado é um processo de dividir o seu público em diferentes grupos e segmentos com base em certas características. O membro desses grupos compartilha características semelhantes e geralmente tem um ou mais de um aspecto comum entre eles. Consiste em dividir segmentos, o grande emaranhado de consumidores de um mesmo produto e ou serviço. Seu objetivo é tornar mais clara e certeira a estratégia de marketing, seja ele de propaganda ou focada em desenvolvimento de produtos, voltada a um segmento específico. Assim, a segmentação de mercado existe basicamente para resolver um grande problema dos profissionais de marketing, gerar mais conversões. É possível obter mais conversões por meio de campanhas de marketing personalizadas que exigem que os profissionais de marketing segmentem o mercado e elaborem estratégias melhores de produto e comunicação de acordo com a necessidade dos segmentos. Como exemplo de estratégia de marketing, nós temos o desenvolvimento de um novo produto, o reposicionamento de marca e a entrega de um atendimento excepcional. Devemos fazer essa segmentação de mercado pensando em nosso público-alvo. Ao perceber que estes públicos são diferentes entre si, mas que internamente são compostos por pessoas que pensam parecido e tendem a valorizar e consumir o mesmo tipo de produto, aí você realiza uma segmentação. Ao identificar os diferentes segmentos de um mercado, é possível enxergar com clareza essa divisão do mundo dos consumidores. Por mais que estejamos falando de um mesmo bem de consumo, também sabemos que as pessoas que compram estes produtos possuem perfis, comportamentos e anseios diferentes, e que tais características norteiam as suas escolhas. A segmentação de mercado serve para atender às necessidades e desejos de diferentes estratos do público-alvo, potencializando a aceitação da linha de produtos e, por conseguinte, aumentando as vendas. Cabe ressaltar que, muitas vezes, segmentos de diferentes mercados podem ser atendidos por um mesmo produto. Próxima. Boa noite, me chamo Ítalo Emanuel. Mercado diversificado. O que é a diversificação? A diversificação é uma das várias orientações estratégicas possíveis. As empresas, quando optam por essa estratégia de marketing, visam, sobretudo, a redução do risco de negócio. Na prática, esta premissa nem sempre se verifica. Por exemplo, uma empresa com uma diversificação ao nível dos produtos pode não diminuir o risco da sua atividade de estes produtos forem constituídos pela mesma matéria principal. Uma estratégia de diversificação de produto consiste em investir no desenvolvimento de produtos ou em alterar características
dos produtos, mantendo a sua distribuição no mesmo mercado. A gama de produtos alarga-se e podem obter-se ganhos em economias de escala ou na rede de distribuição. No caso do desenvolvimento de produtos com características similares, podem ocorrer o risco de desaparecerem. A diversificação de mercado consiste em expandir a venda de produtos para novos mercados. A principal vantagem consiste em alargar a carteira de clientes e em tirar benefícios da curva de aprendizagem. Diversificar o mercado não significa apenas expandir-se para novas regiões, mas também a possibilidade de exploração de novos canais de distribuição. Uma organização com um negócio diversificado de clientes atende a 2 segmentos de clientes não relacionados, com necessidades e problemas muito diferentes. Por exemplo, a Blackview decidiu diversificar-se seu varejo com a venda de serviços, onde a companhia trabalha para oferecer aos consumidores celulares com tecnologia de alta qualidade a preços acessíveis desde 2013, quando foi fundada. A lógica estratégica por trás dessa diversificação entre aparelhos eletrônicos com qualidade boa e barata, acessível para todas as classes sociais. Plataforma multilateral. As plataformas multilaterais são plataformas econômicas intermediárias entre 2 grupos distintos, que fornecem uns aos outros benefícios da conexão em rede. A plataforma cria valor principalmente ao permitir as interações diretas entre os distintos tipos de clientes afiliados a esses grupos. Apesar de sofrer grande popularização nas últimas décadas, devido aos avanços tecnológicos, o conceito de plataformas multilaterais data desde as primeiras feiras livres e mercados de praça, e a mesma pode ser encontrada em diversas indústrias, compartilhando espaço com oferta de serviços e produtos tradicionais. Os benefícios para cada grupo baseiam-se na economia de escala de cada demanda. Os consumidores, por exemplo, preferem cartões de crédito mais aceitos pelos comerciantes, enquanto os comerciantes preferem cartões mais populares dentre os consumidores. Mercados multilaterais são particularmente úteis para analisar o problema do ovo e da galinha em batalha de padrões, como a competição entre DVD e o Blu-ray. Eles também são úteis para explicar muitas estratégias de gratuidade ou freemium, em que um grupo de usuários obtém uso gratuito da plataforma para atrair outros grupos de usuários. Exemplos de plataformas multilaterais seriam as operadoras de cartão de crédito, que conectam os comerciantes com os usuários de cartão de crédito, e os sistemas operacionais de computador conectam os fabricantes de hardware com os desenvolvedores de software e usuários de computador. Características estruturais. Uma plataforma multilateral geralmente possui 2 grupos de usuários distintos. Os membros de pelo menos um grupo exibem uma preferência em relação ao número de usuários no outro grupo. Estes são chamados de efeitos de rede de 2 lados da rede. Os membros de cada grupo também podem ter preferências em relação ao número de usuários em seu próprio grupo. Estes são chamados de efeitos de rede do mesmo lado. Os efeitos de rede entre os 2 lados geralmente são positivos, mas também podem ser negativos, como nas relações do consumidor à propaganda. Os efeitos de rede no mesmo lado podem ser positivos, por exemplo, o benefício de trocar videogames com mais pares, ou negativos, por exemplo, o desejo de excluir rivais diretos de um mercado online, business to business. Por exemplo,
Em mercados como o eBay ou o Taobao, compradores e vendedores são os dois grupos. Os compradores preferem um grande número de vendedores e, enquanto isso, os vendedores preferem um grande número de compradores, de modo que os membros de um grupo possam encontrar facilmente seus parceiros comerciais do outro grupo. Portanto, o efeito de rede entre os lados é positivo. Por outro lado, um grande número de vendedores significa uma oferta concorrência entre os vendedores. Portanto, o efeito de rede no mesmo lado é negativo. Nem os efeitos de rede entre os lados, nem os efeitos de rede no mesmo lado são suficientes para uma organização, seja uma MSP. Examinando os supermercados tradicionais, fica claro que os compradores preferem um maior número de fornecedores e maior variedade de mercadorias, enquanto os fornecedores valorizam maior número de compradores. No entanto, um supermercado não se qualifica como um SP, porque não permite o contato direto entre os compradores e fornecedores. Por outro lado, tais efeitos de rede não são necessários para uma empresa ser vista como uma MSP. Um exemplo é a situação em que os organizadores de eventos de nicho implementam um serviço de bilhetagem gerenciado por um pequeno provedor de bilhetes online em seus sites. Os consumidores se afiliam ao provedor de ingressos online somente quando acessam o site para comprar o ingresso. No entanto, os efeitos de rede entre os dois lados e os efeitos de rede no mesmo lado são comuns em MSPs. Forças e fraquezas. Como ganhar dinheiro com a plataforma multilateral. O modelo de multiface ganha dinheiro cobrando um valor fixo ou variável de um dos grupos ou de ambos, com base no valor da venda e transação realizada. Forças e fraquezas do modelo de plataforma multilateral. Forças. O modelo se beneficia de economias de escala e efeitos de rede, uma vez que se dá o trabalho de apenas permitir que diferentes grupos de cliente interajam entre si. São estes grupos que geram e consomem toda a oferta de valor. Fraquezas. O modelo sofre do problema do ovo ou da galinha, uma vez que é necessário um grande número de clientes em ambos os grupos para que o negócio seja bem sucedido. De nada adianta ter apenas um dos grupos, pois o modelo só possui valor se ambos os grupos forem equilibrados. Exemplos de plataformas multilaterais. O Google, o Uber, o Craigslist e o YouTube e a Amazon.